Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou o Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão da prova de acesso ao mestrado em Química da UFC para a turma 2019.1. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e acompanhe as publicações. A oitava questão é uma questão de química orgânica e trata de mecanismo de reação. Diz o seguinte: considere a seguinte reação elementar e seu diagrama de energia. E aí é mostrado uma reação, né, e o diagrama de energia por tempo de reação, né, por caminho de reação. E pede para desenhar um esquema reacional com as setas curvas, mostrando o mecanismo da reação, desenhar o estado de transição. Pergunta na letra C se o processo é endotérmico ou exotérmico, e na letra D pede para representar a equação que corresponde à velocidade da reação. Vamos à resposta. Bem, primeira coisa a observar é o que ocorre nessa reação, né? A reação é o seguinte: íon hidróxido reage com o bromoetano, formando o etanol e íon brometo. O íon brometo, né, e o hidróxido são nucleófilos. E o que ocorre nessa reação é que o brometo é substituído pelo hidróxido, ou seja, é uma reação de substituição nucleofílica, certo? No diagrama de energia, a gente observa o seguinte, né? Em uma ponta da curva de energia, a gente tem os reagentes no início, e no final, na outra ponta da curva, a gente tem a energia dos produtos. Então, o que é interessante de se observar nessa curva de reação é com relação a esse pico de energia, né? Esse pico de energia corresponde à energia de ativação da reação, que é a energia necessária para elevar os reagentes à formação do estado de transição e dessa forma ativar a reação, né? Então é a energia mínima necessária para que a reação aconteça, para que ela seja ativada. E a gente só observa um desses picos de energia de ativação, ou seja, nesse processo apenas um estado de transição é formado, que é o estado de transição que ocorre ao se atingir esse pico de energia, né, que é a energia dos reagentes mais a de ativação. Outra coisa interessante a se observar é que o carbono no qual ocorre a substituição do brometo pelo íon hidróxido é um carbono primário, né? E carbonos primários não tendem a formar carbocátios. Geralmente carbocátios são formados em carbonos secundários ou terciários. São mais estáveis, né, para a formação do carbocátio. E que o íon hidróxido é um nucleófilo extremamente forte. Então aqui o que deve acontecer, não tem tendência de ocorrer uma solvatação, né, e a formação de um carbocátio. Então o que deve ocorrer aqui é o ataque direto desse nucleófilo ao carbono no qual o brometo está ligado, a formação de um estado de transição e consequentemente a substituição, né, do íon brometo pelo íon hidróxido e a formação do etanol e o íon brometo sendo o grupo abandonador. Então, observando essa questão do ataque ocorrer direto ao carbono no qual a substituição deve ocorrer e que apenas um pico de energia de ativação é observado, essa reação deve ser uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, ou seja, uma reação de substituição nucleofílica em que a etapa determinante da velocidade envolve duas moléculas, né,
envolve os dois reagentes, no caso, tá? Outra coisa interessante a se observar é com relação às energias de produtos e reagentes. Observe que as energias dos reagentes é maior do que as energias dos produtos, tá? Então, essa diferença de energia entre os reagentes e produtos, como a energia dos produtos é bem menor, essa diferença de energia é liberada na reação. Quando isso acontece, dado que a entalpia da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, produtos menos reagentes. Se a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes, a variação de entalpia é negativa, Então, nesse processo podemos concluir que a variação de entalpia é negativa e que a energia, ou seja, energia na forma de calor, é liberada, certo? E processos que liberam energia são processos exotérmicos. E a conclusão também com relação ao tipo de reação é que a reação é uma substituição nucleofílica de segunda ordem, uma SN2, certo? Então vamos responder a letra A. A letra A pede para mostrar o mecanismo de reação. Então nessa reação o que ocorre? O hidróxido, que é um nucleófilo forte, ataca o carbono no qual o brometo está ligado. Com isso ocorre, vai ocorrer o início da formação de uma ligação entre o hidróxido e o início o enfraquecimento da ligação do brometo e do carbono, ou seja, essa ligação vai se desfazer e o brometo vai se desligar, vai abandonar, digamos assim, o carbono. Quando esse processo ocorre, atinge a energia necessária para a ativação da reação, ocorre a formação do estado de transição, que é esse, em que o íon hidróxido está se ligando ao carbono e ao mesmo tempo o íon brometo está abandonando o carbono, está se desligando. E posteriormente é efetuada a substituição, ou seja, o íon hidróxido estabelece uma ligação com o carbono, formando o etanol, e o íon brometo abandona o carbono, certo? Então esse é o que é pedido na letra A. O mecanismo da reação é esse: uma substituição nucleofílica de segunda ordem, em que é formado apenas um estado de transição e os dois reagentes participam na etapa determinante da velocidade dessa reação. Ou seja, o que determina a velocidade dessa reação é essa etapa de formação do estado de transição. A letra B pede para mostrar, desenhar a estrutura do estado de transição. A gente já fez aqui, Está aqui a estrutura do estado de transição. Grupo hidróxido se ligando, grupo brometo saindo. E é importante lembrar que esse estado de transição aqui, vou mostrar daqui. Esse estado de transição corresponde a esse pico de energia, que é a energia de reagentes mais energia de ativação. Quando esse pico de energia é alcançado, é quando é formado o estado de transição, certo? A letra C pergunta se a reação é endotérmica ou exotérmica, E como já vimos, a reação tem valor de entalpia, variação de entalpia negativa, ou seja, a reação que libera calor e, portanto, é uma reação exotérmica. Reações que liberam calor são exotérmicas e reações que absorvem calor são endotérmicas. E a letra D pede a equação de velocidade dessa reação. Então, o que a gente observou com relação a isso? Que a reação é uma substituição nucleofílica de segunda ordem, e que
a etapa determinante da velocidade dessa reação envolve os dois reagentes, o hidróxido e o bromoetano. Ou seja, a velocidade dessa reação depende das concentrações ou das quantidades desses dois reagentes, certo? Então, a velocidade que eu chamei aqui de V dessa reação depende das concentrações do íon hidróxido, das concentrações do íon hidróxido e do bromoetano, né? E é proporcional a essas concentrações. Quanto maiores forem essas concentrações, mais rapidamente a reação se processará, né? E a constante de proporcionalidade é a constante de velocidade da reação. Assim, a velocidade dessa reação será igual à constante de velocidade vezes a concentração de hidróxido vezes a concentração de bromoetano.